Olá, meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Vou conversar com vocês nesse vídeo de hoje a respeito de uma dúvida, não é bem uma dúvida, de um assunto que nós discutimos com o pessoal que estava tentando entender, ingressar, tirar algumas dúvidas sobre sobrevivência e sobrevivencialismo. Eu tenho feito alguns vídeos aqui no canal, já há mais de um ano, dando uma introdução ao tema, mostrando a kit de sobrevivência, a BOB, alguns conceitos, conversando com vocês sobre alguns temas. Comecei a lançar um material sobre como me tornar um preparador, alguns passos, algumas técnicas, enfim, a gente vem discutindo isso já aqui há algum tempo, e tudo isso começou a render frutos com as dúvidas de pessoas que tentam entender o que é, para que serve, e nessa linha de pensamento me questionaram sobre por que eu dei o nome de mochila do fim do mundo para minha mochila BOB. Tá? É um assunto que eu já tinha respondido lá atrás, mas esse nome parece que assusta, fim do mundo. Tá? E me perguntaram, você se prepara para o fim do mundo? Aí a resposta que eu dei foi que não adianta me preparar para o fim do mundo. Se o fim do mundo vai acontecer, vai acabar com tudo. Então por que você se prepara? É aí o motivo desse vídeo. Vou conversar com vocês a respeito de alguns sinais, alguns indícios que podem justificar a preparação. Que você tente entender para que serve a preparação e por que do sobrevivencialismo. Vamos lá? Bom, vamos começar então dando uma pincelada, uma introdução no porquê. Que assunto é esse? Que assunto tenebroso é esse? Todas as civilizações que existiram e existem, elas têm etapas, tá? Elas têm fases, assim como todas as espécies sobre a Terra. Então quando eu falo por que indícios de um colapso, o que é um colapso? Tá? Colapso é quando alguma coisa que flui bem, de uma forma abrupta, ou já prevista ou não, ele colapsa de uma vez, ele quebra, ele rompe, ele entra em pane e para. Tá? Mas onde isso se aplica à história da humanidade, porquê do sobrevivencialismo, o que isso tudo tem a ver? Eu vou mostrar para vocês aqui com base em fatos que quando nós falamos de preparação de sobrevivencialismo, a gente não está falando do fim do mundo, que vai cair um cometa na Terra, alienígenas vão pousar, nada assim tão fictício, para coisas factuais, coisas reais que acontecem, já aconteceram e podem vir a acontecer de novo. Lembrem-se que a história ela é cíclica, ela se repete. Tá? Então, que base histórica eu tenho para isso? Por que disso? Primeiro, antes de começar a conversar, eu quero deixar claro, tá? Eu não sou profeta do caos, não estou provendo o fim do mundo, não estou fazendo nada. Todo sobrevivencialista acaba caindo nessa retórica, levando essa alcunha de maluco, profeta, etc. Porque quando nós pensamos em preparação, nós tentamos antever problemas. E às vezes nós puxamos problemas demais para tentarmos nos prevenir, e algumas pessoas que não estão habituadas, elas podem assustar. Então vamos lá. Não é para o fim do mundo. É para uma situação igual essa que você está vivendo hoje, por exemplo, tá? Numa pandemia. A minha pergunta simples para você, a primeira pergunta aqui. Se você tivesse preparado, você estaria sofrendo tanto? Se você tivesse tido condições, informação, técnica, conhecimento, você teria passado pelos problemas que você está passando ou já passou? Então essa é a pergunta, e a resposta é o motivo pelo qual nós nos preparamos. Não. Se você tivesse feito suas provisões, suas previsões e conseguisse ter subsídios, tanto materiais, quanto financeiros, quanto emocionais, para passar por essa condição, salvo em situações extremas, tá? Como a perda de alguém, como a pessoa que adoece vai ser internada. Mas se você tivesse na condição, dentro da sua casa, na quarentena, desse mais de um ano, trancado dentro de casa, você teria passado pela confusão, pelas dificuldades que você passou? Não. Por que salvo casos em contrário? Porque se você tiver tido contato com a doença, tiver sido internado ou tiver perdido alguém, mesmo que você tenha se preparado bastante, o impacto vai ser profundo.
tirando essa condição extrema, nós tentamos antever o quê? Evitar o contato, evitar contrair a doença, essa ou outras, com a prevenção e a preparação. Tá? Então vamos lá. Tirando essa introdução, que é bastante atual, o que isso tem a ver com as civilizações passadas? Eu montei um roteiro aqui para não me perder, porque esse assunto é bastante complicado, porque ele tem muitos sinais, muitas informações que elas acabam se sobrepondo e fazendo com que o raciocínio se desenhe. Tá? Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que esse vídeo não fique longo e que fique chato. Então vamos lá. A história mostra que todas as grandes civilizações elas tiveram seu auge, tiveram um pico e declinaram. Assim como algumas espécies animais surgiram, foram e declinaram e sumiram. Tá? Isso é o famoso ciclo da vida, né? Então isso aplica também às civilizações. Como e de que forma, tá, a gente pode colocar isso no contexto de civilização? Como eu disse, todas elas surgem, têm o seu auge e declinam. Isso não é num curto espaço de tempo, isso demora umas décadas, alguns séculos, para ser mais exato, e acaba acontecendo. Civilizações como a Maia, a Inca, Astecas, os Sumérios, os Romanos, todos eles tiveram seu surgimento, seu ápice e o seu declínio e queda. Tá? Esses que eu citei, eles deixaram de existir como civilização. Outras, né, se você for pesquisar na internet, eu vou deixar aqui no encarte embaixo a informação para que você pesquise algumas. Antes, eu vou mudar um pouco o contexto, como eu sempre fazia no final do vídeo, eu vou pedir para que você compartilhe esse trabalho, dê um like, acione o sino aí pra gente, tá? Ajuda a divulgar nosso trabalho, para que a gente continue conseguindo apresentar para vocês um material de qualidade, baseado em fatos e verdades. Tudo bem? Então vamos lá. Essas civilizações que deixaram de existir, elas não deixaram de existir porque simplesmente caiu uma bomba em cima, ou caiu um cometa, caiu um meteoro, e simplesmente elas deixaram de existir. Elas seguiram um contexto, um roteiro pré-definido da vida, com fatos e circunstâncias que levaram ao seu declínio. Todas essas civilizações, elas seguiram, em algum momento, o todo ou parte desse roteiro. Por que o todo ou parte? Porque cada civilização existiu e deixou de existir em um período da história, um tempo da história. E essas condições de declínio e inexistência, elas começam a existir em seu tempo, de acordo com aquela condição de momento, com a situação sociocultural e a condição climática daquele período de tempo. Todos esses fatores interferem no auge e o declínio dessas civilizações ou espécies. Tudo bem? Tem estudos científicos, que eu vou deixar aqui embaixo no encarte. Alguns outros canais fizeram vídeos muito bons sobre esse tema também. Estudos mostram que esse roteiro pré-definido, ele é seguido sim, e ele existe. E ele mostra e desenha indícios, tá, que podem acarretar ao fim de uma civilização. Não é porque eles vão existir, que você consegue identificá-los, que vai acontecer. Esse roteiro, ele pode ser repetido. Ele pode ocorrer repetidas vezes durante um período de tempo para essa civilização, para que ela vá tomando forma e jeito para que isso aconteça. Uma rodada, digamos assim, desses ciclos, desses fatos, pode não ser suficiente, mas pode ser o start para que aconteça o fim, essa extinção dessa civilização, dessa espécie. Não existe um denominador comum para começou assim, tá? Ou era uma vez, não tem. Tá? Cada civilização tem um motivo próprio, uma condição específica dentro do seu tempo, como eu já disse. Então, o fator que dá o start não é restrito, não é aquele. Porém, os fatores que geram esse início, eles são esses roteirizados, que a gente vai conversar bastante aqui agora. Independente do tempo, dentro da história, de todas as civilizações que tiveram, tá? Essas condições, todas elas tiveram essas causas comuns, ou todas ou parte delas. Pode acontecer que uma civilização tenha todas elas e se repita 2, 3, 4, 5 vezes antes do seu declínio, que são aquela
Ó, já aconteceu, aconteceu, passou, aconteceu, passou, aconteceu, não passou. Ou acontece uma vez só, ou parte desses indícios, ou seu todo, enfim, não é uma coisa engessada. Ele acontece com estes sinais. Tá? Então é isso que, esses indícios, com base nesses indícios, nós nos preparamos e tentamos antever essas dificuldades para que nós não soframos com as consequências disso. Então vamos lá. São 5 fatores que são determinantes, tá, para que uma civilização deixe de existir. Não é que são 5 fatores que vão levar à sua extinção, são 5 fatores que determinam o fim de uma civilização ou de uma espécie. Então vamos lá. O primeiro fator seria a perda contínua de sua população. Você tem lá vamos colocar no contexto abrangente, você tem lá um povo, em determinado local do planeta, uma aldeia, uma tribo, um império, uma civilização, seja lá que nome você prefira dar, e essa civilização vem sendo dilapidada da sua população. Seja lá por qual motivo for, essa população, essa civilização vai imigrando, vai saindo daquele meio, vai indo embora, ou vai morrendo, ou vai desaparecendo por qualquer motivo que seja. Você pode colocar aí problemas de saúde, degradação ambiental, fome, tá? Guerra, aí vai de todos os motivos que a gente conhece. Então, o primeiro deles seria a perda contínua da sua população. O segundo ocorre muito em tempos de conflito, em tempos de guerra, em tempos de discórdia, que é a desordem e o caos social. Essa é advinda do quê? Do medo, do oportunismo de pessoas que aproveitam dessas situações de desordem, caos social, para fazer a coisa piorar e obter algum tipo de lucro com isso, gerando mais desordem e caos social, que gera falta de segurança e é alimentada por uma desinformação desenfreada, tá? O que nós chamamos hoje de fake news, né? Isso já é pré-histórico já. Então, eu tenho como a primeira, perda contínua da população e desordem e caos social. A terceira, tá, é a perda do controle social. Ah, mas não é a mesma coisa anterior? Não. Lá é desordem e caos social. A perda do controle social das autoridades, dos governantes, tá, em todas as esferas, é o famoso perdeu a mão, perdeu o controle. Tá? Aqueles que deveriam gerenciar essa civilização, esse aglomerado humano, perde o controle sobre o que acontece dentro daquela civilização, dentro daquele povo. Não é perde as rédeas, perdeu o controle, ninguém está falando aqui de trabalho escravo nem nada, a gente está falando aqui perdeu o controle do que fazia com que aquela civilização andasse nos eixos. Tá? O quarto motivo, ele advém dos anteriores, que é a violência irracional e desmedida. Quando você tem uma perda contínua de civilização e essa perda afeta gera algumas condições que a gente vai ver aqui para frente. E essas condições geram desordem e caos social, que faz com que o Estado, os governantes, os regentes, seja lá quem for, perca a mão do controle dessa situação. Isso vai gerar o quê? Violência irracional e desmedida. Tá? Isso pode estar tudo interligado, fatos que um alimenta o outro ou independentes. São fatores que geram violência irracional desmedida. Alguma coisa deu esse start. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Nos Estados Unidos, há um tempo atrás, quando houve o assassinato do George Floyd, houve uma comoção nacional gigantesca. Uma comoção factual, pontual, derivado de um fato que gerou fatos posteriores. Então, aquilo não ia gerar uma revolta civil e acabar com os Estados Unidos de modo geral, mas poderia ser o estopim para juntar em outro e acender uma chama que não conseguisse ser extinta. Tá? Aí onde o Estado perderia a mão e o controle. Aí um fator gerador do outro em ordens diferentes. Eu acho que estou conseguindo me fazer entender, né? Então vamos lá. Todos esses fatores juntos, ou a maioria deles unidos, vai fazer com que haja uma ruptura social. A sociedade vai quebrar como um todo, principalmente com a desordem e a violência irracional desmedida. Tá? Essa desagregação social, o colapso das instituições do Estado e do governo, dos governantes como um todo, faz com que o Estado se rompa
tá? E não se consiga mais obter o quê? O controle, não se consiga recuperar o controle disso. Aí sim vai haver uma imigração, uma fuga de população daquela localidade, a perda do controle social das autoridades não vai ser possível de ser recuperada, porque a população está indo embora, existe muita violência, caos social e a ruptura, então é um ciclo que vai se alimentando e vai sim gerar o fim daquele aglomerado, daquela população, daquele povo, daquele governo, daquele império, tá? De uma forma mais rápida, tá? Só que aí, para que seja mais rápida, aí em décadas, digamos assim, ou em um período de tempo específico, que não é isso que a gente vai estudar agora, pode acontecer. Então esses 5 fatores são fatores geradores do fim, não são fatores determinantes. Temos nesse ponto, né, nesse ponto da história, quando esses fatores acontecem, as consequências desse fato. Tá? Essas consequências, principalmente dos primeiros fatores, lá da perda de capital humano, da população, etc., é uma coisa extremamente importante. O capital humano, as pessoas que vão embora, aquelas pessoas que saem daquela localidade, elas simplesmente não vão embora. Elas levam consigo o que há de mais importante na população, que é o quê? A propriedade intelectual daquele povo, a sua identidade cultural, a mão de obra, tá? Tanto a mão de obra mais simples até a mais especializada. Então, as pessoas, os indivíduos saindo daquele aglomerado, eles desfalcam aquele aglomerado humano de uma forma quase que insubstituível, em algumas condições. Vamos imaginar que um estado aqui do Brasil perdesse todos os seus médicos para outro estado que paga mais. Tá? Seria um caos. Uma coisa geraria outra. Então, essa perda, tá, de capital humano, intelectual, de identidade cultural, étnica, ela é terrível. Você tira a identidade de um povo. Então, isso é uma coisa muito, muito complicada. Essa perda vai gerar o quê? A perda dos serviços públicos, que eles vão colapsar. As pessoas que faziam, que executavam esses serviços, esse fornecimento, digamos assim, de sustento, de base para que o Estado se movimentasse, não estão mais ali. Isso pode acontecer muito no caso de uma doença muito grave, um surto de uma doença com um índice de mortalidade extremamente alto, acima de 20, 30, 40%, tá? Como se fosse o que aconteceu na África algum tempo atrás, com a crise do Ebola, alguma coisa assim com uma letalidade muito alta e que afetasse pessoas-chave da sociedade. Um exemplo, o cidadão que faz a sua comida, o que transporta a sua comida, o que produz a sua comida no campo, tá? A pessoa humana em si, você deixasse de existir, você sendo essa pessoa, enfim, são fatores em que a perda de população afeta. Tá? Esse desmanche da sociedade, tá? Ele acontece em um curto espaço de tempo, dependendo do fator. Se for um fator de doença, se for um fator de guerra, ele é muito mais rápido. Agora, se for um fator sociocultural humano, em que as pessoas têm melhores condições de vida em outro lugar, aí ele vai ser de um fluxo contínuo e vai sugando aquela população em um espaço de tempo um pouco maior. Porque a pessoa simplesmente ela fala, eu vou embora daqui e sai correndo. Não, ela tem que haver um planejamento, tem que ir para onde ir, ela tem que demorar um tempo se preparando. Agora, se for um caso de guerra, ela não tem muito o que fazer. Exemplo da Síria, as pessoas com a roupa do corpo saem andando e vão embora, deixando tudo para trás. Tá? Então isso aí são consequências. Como eu disse, não tem um fator que vá dar o start nisso. Vou ligar o botão e vai acontecer aqueles 5 fatores lá em cima, exatamente naquela ordem ou como tem que ser. Tá? Porém, o final da sociedade, quando aquilo tudo acontece e todos os eventos contribuem para o final, o que a gente chama de tempestade perfeita, né? Ou condição perfeita. Quando isso tudo conspira para que funcione, a sociedade ela vai compartimentalizar e se romper, tá? Em etapas. Tudo não colapsa de uma vez, é igual um castelo de cartas, uma peça de cada vez até que caia todas. Então, os apoios, as sociedades hoje globalizadas, elas são castelo de cartas, elas se sustentam. Uma apoia na outra com uma determinada necessidade ou um determinado serviço, uma determinada
enfim, uma determinada contribuição. Então, se um fator importante, um exemplo, se nós no Brasil tivéssemos uma seca terrível de 2, 3 anos, não conseguíssemos produzir nossas super safras, se o nosso agro tivesse uma quebra gigantesca, do que produz hoje caísse para 1/3, que o abastecimento interno ficasse comprometido, quem dirá o abastecimento externo? O que aconteceria com países que são dependentes da nossa agricultura? Tá? O que aconteceria com países que são dependentes dela porque nós consigamos comprar insumos de fora e trazer para dentro? Essa cadeia de fornecimento, de interação, interatividade social e humana romperia. Então isso geraria provavelmente aqueles fatores lá em cima, desagregação social, caos, em alguns casos, quando não haveria disposição de insumos, alimentos, principalmente, desordem, caos social, com saques e por aí vai. Estou me fazendo entender, né? Então, são fatores que são interligados, mas não são obrigatoriamente necessários que todos eles interajam, basta que alguns aconteçam de forma mais expressiva. Tá? Então, vamos lá. Esse final compartimentalizado em etapas demonstram sinais. Quando isso vai acontecer, nós conseguimos ver. Por quê? Porque ele dá indícios, você consegue entender na história, pelo que já aconteceu, que esses fatores acontecem devido a alguns sinais. Então ele se mostra, não é uma coisa que simplesmente acontece e ninguém nunca viu. Tá? Então, algumas situações do dia a dia, eles descrevem, eles demonstram, né? Até eu anotei para vocês aqui, dão indícios do que está por vir. Esses fatores, independentes um dos outros, para que eles gerem o fim de uma sociedade, eles têm que ser muito fortes, tem que ter uma abrangência muito grande e um grande impacto. Por isso que geralmente eles não vêm sozinhos, um acaba puxando o outro. Se os 5 acontecerem, há grande chance de que ela venha entrar em colapso num espaço de tempo menor. Se outros 2, 3, né, se ali interagirem e conseguirem gerar o fator resultante, pode ser que resulte no espaço de tempo maior ou menor. Tudo acontece dependendo do que? Como eu disse lá no começo, da condição de momento, naquele período de tempo. Tá? Então isso é muito difícil. E para que isso aconteça, não existe aquele começou. Né? Existem fatores que indicam que vão acontecer. Tá? São indícios. O final da sociedade, como eu já disse, ele é compartimentalizado em etapas, com sinais. São situações do dia a dia que demonstram, dão indícios do que está por vir. Tá? A gente consegue vislumbrar no horizonte algumas situações com base no que a gente vive hoje. Sabe aquela situação que você fala, olha, vai dar errado. Por quê? Porque eu já passei por isso, aconteceu assim, assim, deu o resultado final assim. É essa percepção que o ser humano moderno não tem mais. Então é uma coisa bastante simples de tentar entender, mas muito difícil de compreender nos dias atuais. São coisas que para alguém que não queira ou não consiga ver, ela vai falar, mas isso já aconteceu antes. Então passou, vai passar de novo. Tá? Então não dá para ficar esperando que porque já aconteceu, vai acontecer de novo e vai passar. E se não passar? É aí que a sobrevivencialismo bate como regra. Se não passar, a gente está preparado. Então é assim que funciona. Agora, que raio de sinais são esses que podem dar indício disso? Eu numerei alguns aqui que são bastante comuns, foram bastante comuns para essas civilizações no passado, que demonstravam que problemas iriam gerar. Vou dar um outro exemplo para vocês, na Revolução Francesa. Ela não aconteceu do dia para a noite, ela foi escalonada e indícios foram mostrados, tá, de que iam acontecer. O colapso do nosso vizinho aqui na Venezuela também teve o mesmo roteiro. Mostrou-se sinais foram vistos, só que não foram compreendidos. Foram compreendidos, foram ignorados. E por aí vai. Isso é comum, infelizmente. Aos olhos de pessoas que não sabem o que procurar, ou que não têm interesse em procurar, ou que não saberiam mesmo o que quisessem, essas situações elas são repetitivas. É aquela condição que você pensa, olha para ela e fala, isso já aconteceu antes. Vai passar. Tá? Esse vai passar, ele pode não passar. E é aí que o sobrevivencialismo bate em cima. Tá? São fatores que
dão sinais a isso, e que se você for ficar ignorando, e que for achar que é um mero acaso, ou é um fato repetitivo, sem importância, tá? Você não vai sentir as consequências até que seja tarde demais, um ponto sem volta. Agora, que sinais são esses? Eu numerei alguns aqui, são os mais simples. Os mais simples não, são os mais comuns que a gente vê aí nas histórias das civilizações. O problema são problemas culturais. A cultura. São problemas gerados pela cultura dos povos. A cultura dentro daquele povo, a endoculturação, entra em conflito interno. A aceitação de parte dela, a aceitação dessa parte interessa, essa parte não interessa, e gera problemas culturais. A disputa interna entre facções ideológicas, entre ideias diferentes, que levam ao ponto de ruptura. Essas ideias não são discutidas, elas são lutadas, são brigadas. Tá? Isso gera uma violência desmedida e desnecessária. Problemas com a autoridade. Essa divisão cultural gera o quê? Uma ruptura. Por quê? Porque gera divergência com as autoridades. Regras, leis, elas são quebradas em função do quê? Do meu ponto de vista, do que eu acho correto. Problemas com serviço de abastecimento e serviços. Aquela comunidade, aquela civilização, ela fornece um determinado amparo para que o cidadão, o seu membro, viva. Ela fornece um determinado tipo de serviço, um abastecimento. Um exemplo, quando nós tivemos greve de caminhoneiros, tá, nós tivemos desabastecimento, tanto de suprimentos alimentícios como combustível. Isso gerou uma certa desordem, um certo caos social, de consequências diminutas, graças a Deus. Mas imagina isso em uma condição mais contínua. A condição do Amapá, com o blackout de mais de uma semana, tá? quase um mês de falta de energia elétrica, se não me engano 17 dias. 17 dias sem energia elétrica é uma coisa inconcebível hoje em dia, mas aconteceu. Imagina as perdas materiais, as perdas humanas que incorreram dessa condição que poderia sim ter sido evitada. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, sobre blackout. Então isso e outros fatores. Problemas com segurança individual, segurança do indivíduo, do cidadão. Quando existem fatores internos ou externos que geram insegurança, que a pessoa se sinta insegura ao ponto de querer sair dali, imigrar para outro lugar ou migrar para outro local mais seguro, gera um dos fatores. Tá? Essa insegurança, de maneira muito forte, ela gera o quê? A perda de capital humano. Existe um fator sociocultural muito comum a todas as civilizações, que é privilégios exclusivos para poucos escolhidos. Tá? É aquela famosa regra, né? Aos amigos a lei, aos inimigos o peso da lei. Uma determinada camada privilegiada tem todas as benesses do governo do Estado daquela civilização, em detrimento do interesse da maior parte da população. Ou seja, a massa vive em função de carregar aquele povo nas costas. Exatamente o que acontece hoje na Venezuela. A gente está vendo nos jornais aí, quem procura consegue obter informações importantes nesse sentido. Vacinação somente para os amigos, alimento e suprimentos apenas para os amigos. A aplicação da força do Estado, a peso da mão do Estado tentando manter o controle social. Tá? Depois da perda, existe aquele medo em que a mão do Estado pesa para que se tente manter o controle sociocultural daquela população. Medidas desnecessárias ou desmedidas e excessivas, sem efetivo motivo ou sentido concreto, ou melhor, ineficaz, sem eficiência já sabida. Tá? É uma coisa assim, são medidas desesperadas, criadas para tentar manter aquela condição. Distúrbios sociais. Quando você tem manifestações eclodindo em todas as condições, sob todos os motivos que vão fazer com que o Estado pese a mão. Tá? Geralmente são manifestações que são amparadas por fatores determinantes, como aqueles do George Floyd, falta de comida, falta de energia elétrica por longo período, falta de vacina, falta de condição social ambiental para se viver, em que a população, uma determinada população, corra e fala: olha, Estado, cadê você?
Vamos lá, eu preciso da sua ajuda. E o Estado não se faz presente, ou porque ele não consegue, ou porque ele não quer, ou porque ele não sabe como fazer. Aí ele vai lá, lança a mão de medidas desesperadas e pesa a mão na dosagem, o que vai gerar distúrbios sociais. Nesse âmbito todo, você tem o peso do Estado fazendo o quê? Restrição negativa de liberdade. Vai fazer sua restrição negativa, restringir as suas liberdades. E geralmente se fazem essas restrições baseadas na boa vontade, em um benefício maior. Estou restringindo esse fator para você porque isso é melhor para você. Você não pode fazer isso porque isso é para o seu bem. Geralmente, como a gente trata alguma criança quando ela é muito pequena, que ela não obedece, né? Não pode fazer isso porque isso é para o seu bem. Você está negando para aquele determinado indivíduo que ele faça aquilo porque é bom para ela. Isso funciona para uma criança que não tem noção da vida. Agora, para uma civilização, quando você restringe a liberdade ou impede que aquelas pessoas façam atividades, tenham liberdades, tanto de ir e vir, quanto de consumo, de seja lá do que for, de ter acesso a determinados bens e serviços, lhe é negado alguns direitos constitucionais ou então direitos pessoais, essas negativas são indícios de que alguma coisa está errada e com certeza vão gerar fatores o que eu já citei, que seriam desordem social, caos e por aí vai, fazendo com que o Estado pese a mão. Nesses indícios que eu estou relatando, eles são sim quase que todos interligados, um gerando o outro. Tá? Então vamos lá. Todos esses que eu disse vão gerar caos e disputas internas. Não se engane. Existem pessoas que torcem para que o caos se instale, porque na cabeça dessas pessoas, do caos vem o resultado. Tá? Das cinzas renasce-se a esperança. Tá? Essas frases de traseira de caminhão, né? Que na realidade não é bem assim que funciona. Do caos não tem como surgir ordem. O caos é caos. Depois que tudo acaba, você só recomeça. Se as pessoas considerarem que esse recomeço é a recuperação da ordem, tem uma coisa errada. Tá? Aí você não deixou de viver, você vai sobreviver ou vai recomeçar. Isso para nós sobrevivencialistas não é recuperação nenhuma, isso é um pós-apocalipse que a gente brinca, né? Depois de tudo, das cinzas, o que sobrar a gente recomeça. Isso é um recomeço, não é a recuperação da ordem social nem nada desse sentido. Mas existem pessoas que torcem para que isso aconteça, porque o que sobrar, ela não vai deixar o circo inteiro pegar fogo, ela vai deixar só a parte que não interessa, a outra ela vai manter. Aí naquela eles conseguem se sobressair. Só que essa separação do que vai ou não vai pegar fogo depende muito do quê? Dos motivos e do engajamento de quem está pondo fogo. Então isso é bastante complicado. O que mais eu coloquei aqui? Esses fatores que eu citei, tá? Esses fatores enumerados aí nessa sequência, eles são amparados por alguns outros fatores, tá? Que podem sim demonstrar que tudo vai dar errado. Porque existem esses fatores que eu vou citar, eles, além de serem complementares aos de cima, talvez eles sejam até mais relevantes para sociedades mais modernas, atuais, tipo a nossa. Tá? São fatores determinantes para que exista uma condição de falta de condição de vida naquela sociedade, naquele local, principalmente o local onde nós chamamos de lar. Então, mudanças climáticas aceleradas. Aí vamos falar, se lá vem um ambientalista chato. Não. Vamos tentar entender o que é isso então. Mudanças climáticas, elas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. O que não pode, elas serem aceleradas por intenção ou intervenção humana. Dizem que de 200 em 200, de 500 em 500 anos, o clima muda. Isso é verdade. Não sei exatamente a quantidade de tempo dentro desse espaço. Só que ela muda. Só que não precisa ser acelerada pela interferência humana, como acontece hoje, com a geração de poluição, efeito estufa, tudo isso que todo mundo já viu. Tá? Mas isso não existe. Existe sim. É só ir lá perguntar para o urso polar o que ele está achando. Tá? Onde tinha neve tem terra. Então, a natureza, ela se adapta, sim, a essa mudança, só que ela não se adapta de uma forma imediata, ela se adapta de forma gradativa, assim como o ser humano se adapta. Não é uma condição imediata, olha, hoje está nevando e vai fazer o Saara no dia seguinte, aí não funciona. As coisas, elas têm que ser adaptadas. Então, essa mudança climática acelerada, ela afeta tudo. Desde aquilo que nos é mais querido, como as nossas
a nossa comida, nossos biomas, agricultura, pecuária, estilo de vida, tá? Nossa condição humana, que alguns de vocês que podem assistir isso aqui vão sentir que há anos atrás, o local que você mora, o clima era de uma forma, hoje está de outra. Aqui em São Paulo, na década de 30, se não me engano 30 ou 40, nevou, né? Caiu neve durante 4 ou 5 minutos em um determinado local aqui. Nunca mais isso aconteceu e provavelmente não vai acontecer por muito tempo. Só que São Paulo também era conhecida como a terra da garoa. Todo dia de manhã cedo garoava. No meio da tarde abria o sol e à noite dava uma esfriadinha. Tá? Hoje em dia já não é mais assim, é totalmente desconexo. A gente fala, vai chover muito, não chove. Não vai chover, chove. E é tão grande a cidade, aqui ela cria um clima próprio. Cada local, dependendo da sua posição, chove num bairro, você atravessa uma rua não está chovendo. É maluco isso, eu já passei por isso. Você passa uma rua, virou uma esquina e não está chovendo. Você olha para trás, está caindo o mundo. É louco, mas é verdade. A mesma coisa acontece no mundo afora. Então isso, mudanças climáticas são aceleradas e bagunçam todo o sistema. Principalmente aquele que dá base ao ser humano, que são os biomas e a agricultura. Tá? A degradação ambiental. O ser humano ele tem um problema seríssimo. Eu sempre falei aqui em vídeos anteriores que o ser humano é igual um vírus. Ele chega num lugar, ele destrói todo o local, adaptando a sua realidade. Não ele se adaptando ao meio. Ele destrói tudo. Ele desmata, põe fogo, constrói, depois ele reclama que está ruim. Tá? O bom senso falta nessa hora, mas enfim, né? Somos humanos. Essa degradação ambiental, desmatamento, poluição do solo, da água, e a destruição da biodiversidade, o uso excessivo de agrotóxicos, a facilitação da atividade humana por meios tecnológicos que degradam o ambiente. Não a facilitação da vida humana interagindo com o ambiente. Na real, algumas coisas são meio que preguiçosas, a gente vai pelo lado mais fácil. A tecnologia facilita, mas o excesso dela vai custar muito para o homem. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Um fator extremamente determinante que gera quase todos aqueles que eu disse anterior lá é a desigualdade social. Isso é um fator extremamente complicado, a desigualdade social. A desigualdade social ela se resume em dinheiro. Muitos com nada e poucos com muito. Tá? É aquele fator lá de cima, que é excesso de privilégios para poucos e para muitos nada. Não vou entrar na retórica de condição de vida, de oportunidade, de nada nesse sentido. Estou falando aqui que desagregação social acontece também por concentração de renda. Muitos com muito, poucos com muito, perdão, e muitos quase sem nada. Isso gera o quê? Desordem, caos social, descontentamento, vai gerar força da mão do Estado e tudo mais. Por quê? Renda e lucro concentrados em um determinado grupo, ou determinado grupo de empresas, ou sabe lá Deus o quê, faz com que esse povo minoritário, essa fatia da população humana minoritária, tente gerenciar e controlar todo o resto, ditando regras e normas para os demais. Isso vai gerar o quê? Desordem e caos social. Um fator determinante que gera muita dificuldade para o cidadão de uma determinada civilização, seja lá no século I ou no século XXI, é o Estado interferindo em tudo. Tá? O seu sócio, o Estado. O enrijecimento e o travamento do Estado, o excesso de regras, o excesso de leis. Lei para que a lei seja cumprida, regra para que a regra seja feita. Sabe? Essa disparidade, como se todos os seres humanos fossem ignorantes e não conseguissem entender que o certo é certo e o errado é errado. Então eu tenho que ter uma lei para que a lei seja cumprida. Eu tenho que ter uma lei para que o bom senso seja executado. Eu tenho que ter uma lei para que a educação seja cumprida. Eu tenho que ter uma lei para que a lei seja feita e seja respeitada. E às vezes quem faz a lei ignora tudo. Então isso é um fator extremamente perigoso para a desagregação social. Gera uma insegurança imensa e é um fator que pode sim gerar um colapso regional ou amplo de uma população em um curto espaço de tempo, aí de algumas décadas.
Tá? Eu tenho também, por último, aqui mais dois fatores. Problemas externos. O que acontece com meu vizinho não é problema meu. É sim, e é muito importante. Nós temos vizinhos aqui nas Américas um tanto complicados. Tá? Muitos deles com seus próprios problemas, que tem que gerenciar, e outros que, além dos seus problemas, geram problemas para os outros. O exemplo mais comum que a gente tem hoje em dia aqui, que tá a bola da vez, é a Venezuela. Né? A Venezuela entrou numa crise, num colapso interno, em que a sua população sofre de maneira desmedida, e não adianta falar que não sofre, porque sofre, na dúvida é só ir até lá. Tá? Essa população sofre demais com a ausência de todo tipo de recursos e serviços possíveis, e uma parcela minoritária tem acesso a tudo. Então essa condição, esses problemas externos, eles refletem em outros países como? Com a imigração, como tem acontecido aqui. As pessoas fogem daquela condição, uma condição menos ruim. Né? Porque é difícil você fugir para uma condição boa. Mesmo porque você está vindo praticamente com a mão na frente e outra atrás e trazendo seus problemas, ou criando outros para si mesmo. Mas é a única solução que aquele povo tem para não sofrer tanto quanto. Então acaba gerando fatores problemáticos para cá. O que essa imigração gerou de problemas para o Brasil? Diretamente falando, sem meias palavras, quando os venezuelanos vieram para cá, eles trouxeram para aquela região de Pacaraima um surto de sarampo. Que na Venezuela não existe o que nós temos no Brasil, e muita gente fala que não existe, né? Que é um sistema, um controle de vacinação populacional, um controle desse sanitário extremamente eficaz. Nós não tínhamos, já há alguns anos, surtos de sarampo. Aconteceu de novo. É mesmo porque quando não há necessidade de vacinação constante, de imunização populacional. Lá não existia, não existe, e sabe Deus se vai existir, esse sistema de vacinação preventiva que nós temos. O nosso sistema vacinal, ele é exemplo para o mundo. Isso é sabido, está aí na mídia. Tá? E trouxeram esse surto para cá. Houveram os conflitos culturais, porque as culturas são diferentes, os costumes são diferentes, a língua é diferente. Houveram essas dificuldades de interação e integração. E elas ainda existem. Então esses problemas são os menores. Agora, quando você tem vizinhos que estão em conflito interno e externo com outros vizinhos, você tem uma grande possibilidade de sofrer um resquício desse conflito. Hoje, a Venezuela tem uma briga com as Farc, ou que sobrou das Farc na fronteira. São grupos que estão migrando para dentro da Venezuela e se instalando lá. E hoje, o governo instalado na Venezuela não quer esse pessoal lá. E existe um conflito armado nesse sentido. Eu vou deixar o link para vocês aqui de uma matéria a respeito disso. Não é em grande escala, mas pode afetar sim os dois governos dos seus países de origem, gerando o quê? Um conflito armado. Não existe essa impossibilidade, é uma possibilidade real. Outros povos sedentos de necessidades e serviços de atender as suas populações, eles passam do limite constituído, dos limites do certo, do bom senso, para adquirir esses insumos para a sua população. Se comportam como gafanhotos, com grandes frotas marítimas, devastando grandes áreas, impondo condições comerciais e por aí vai. Então tudo isso interfere. Tá? E reflexos globais do resto do planeta e suas consequências com castelo de cartas. Tá? Vou dar um exemplo simples. Aconteceu em 2008, a ruptura da bolha imobiliária americana. Muito dinheiro virtual, como acontece hoje com as moedas virtuais, que elas não existem, por isso chamam virtuais. Nós acreditamos que determinado item aqui, tá vendo esse item aqui? Então, ele não existe, mas aqui eu tô falando para vocês que existe um negócio que custa 100 mil reais. E eu vou vender esse espaço vazio para você por 100 mil reais, você vai vender para outro e mais gente vai querer, e vai chegar uma hora que alguém vai querer, eu que preciso de dinheiro. Que dinheiro? Aquele. E aí, pum. Não é tão fácil assim, não é tão simplório assim, mas é basicamente isso, o dinheiro não existe. Ele é aceito como existente. Tá? E se investidores não tiverem retorno, isso vai explodir. É como a famosa pirâmide. Tá? Alguém vai acabar perdendo. Então, essas consequências, elas existem, tá? Essas rupturas.
E uma coisa importante na sobrevivência, no sobrevivencialismo, de que em determinadas situações, dinheiro corrente, moeda corrente não tem valor nenhum. Não existe valor. Antes da invenção do papel moeda, antes da invenção do dinheiro em si, o ser humano negociava com trocas, com insumos, com escambo. Depois começou a se precificar com papel moeda, moeda do imperador. Agora, ó, tudo que você quiser vai ter que ser pago com isso, que é uma forma do Estado controlar, ganhar e gerenciar a sua economia. Agora imagina se numa dessas condições aí para cima acontece um blackout, como aconteceu lá no Amapá, e você não tem acesso ao seu dinheiro. Você não tem como comprar bens, insumos, bens de consumo, água, comida, medicação. Não vou nem dizer o resto, roupas, etc., porque isso a gente consegue viver com o que nós temos por um longo espaço de tempo. Agora, sem comida, sem água, sem medicação, fica difícil. Tá? Aí você precisa ir para um hospital dentro dessa crise. Você não tem acesso a insumos hospitalares porque não tem como produzir, não tem como trazer e não tem como comprar. E aí? Então, aí sim o caos social, a desordem vai ser instalada. Todo mundo vai correr para o Estado e o Estado vai falar, não tenho condição. Por quê? Porque eu também estou sofrendo do mesmo mal. Aí lascou-se, né? Então, esses conflitos são globalizados, sim. E somos um castelo de cartas. Tá? Essas civilizações ou culturas com interdependências umas das outras, ou seja, todos nós, hoje em dia, parceiras comerciais, parceiras ideológicas, seja lá que raio de parceria nós tenhamos com outras civilizações, essas civilizações, qualquer uma delas, quando ela entra em colapso, ela arrasta todo mundo que depende dela diretamente ou indiretamente no seu rastro para um ocaso, ou total ou parcial. Eu já fiz esse exemplo aqui, vou fazer de novo. Imagina se a nossa agricultura entrasse em pane. O que seria de China, Índia, Estados Unidos, Japão e por aí vai? É uma coisa maluca, mas depende sim. Tá? O nosso agro, ele sustenta basicamente uma grande parte do mundo. Então imagine se nós tivéssemos uma quebradeira nesse sentido. Tá? Nosso abastecimento interno já é precário em algumas situações. Imagina o externo, como ficaria. Essas mesmas civilizações, né, podem gerar conflitos para outros, problema para outros, com conflitos bélicos, que eu comentei aqui em cima. Guerras, a Primeira, a Segunda Guerra, podem provar isso. Países que, por motivos aleatórios, entraram em conflito e arrastaram o mundo inteiro para essa bagunça. Então é uma coisa muito complicada. Um outro fator extremamente importante é quando uma população consegue exaurir todos os seus recursos. Mas isso não acontece, já aconteceu algumas vezes na história. Tá? Você reside, tem um determinado pedaço de terra em que você vive ali. Você tem uma explosão de população, e essa população consome todos os seus recursos, sobrando só o solo. E você é obrigado a imigrar ou padecer naquele local. Aconteceu com a civilização Rapa Nui, né, da Ilha de Páscoa. Exauriu-se todas, não tem uma árvore na ilha, não tem nada. Era um pedaço de terra até grande e se extinguiu a vida ali. Se eles foram embora ou deixaram de existir, não sei. Vou fazer um exemplo simples. Imagina que Fernando de Noronha fosse um país, fosse uma civilização. E quem morasse ali plantasse sua horta, sua comida, etc. Só que quando existe bonança, existe uma explosão populacional. A fertilidade aumenta, não só do solo, mas do ser humano. Ele se reproduz e aumenta a população de forma exponencial. E quem é vivo precisa comer. E você acaba exaurindo seus recursos naturais, interferindo no bioma, no clima, no ambiente. Você precisa de áreas para cultivar, só que essas áreas são de natureza. Então a gente derruba a natureza e põe áreas cultivares. Só que o que mantém a área cultivar fértil é a natureza. Existe um ciclo. Quando você quebra esse ciclo, não tem como repor. Tá? Então fica bastante complicado. Dizem, estudos demonstram que as civilizações Inca, Azteca e Maia tinham o milho como sua base de sustentabilidade. Tá? E que mudanças climáticas ou guerras ou conflitos fizeram com que essa cultura se
minguasse, essa população teve que ir embora ou deixar de existir. Embora para onde? Não se sabe. Existe um fator também muito importante com relação à agricultura, que quando você planta a mesma cultura repetidas vezes no mesmo local, você mata o solo para aquela cultura. Por isso que hoje existe a famosa rotação de cultura, rotação de pastagens, em que você trata o solo para que ele não morra. E o agricultor ele não planta, não vive só daquilo. E se ele vive só daquilo, ele tem um custo gigantesco para fazer com que o solo responda àquele determinado insumo. O exemplo hoje é a soja. Nós temos aí em Mato Grosso, no município de Sorriso, se não me engano, áreas imensas de soja. Só que aquela área é tratada única e exclusivamente para soja. Às vezes existe uma rotação de áreas, onde se planta algum cultivar que pode ser incorporado ao solo e dar sustento junto com a adubação artificial, química, para repor aquele determinado cultivar precisa, que seria a soja. Tá? Nós temos países mundo afora que têm aspirações no mundo. Então ele também vai interferir nas políticas internas, externas, nas pessoas de determinados locais. Isso também interfere e pode gerar caos, porque esses países podem tirar demais de uma população e deixar ela com pouco, gerando o quê? Necessidade, revolta e por aí vai. E nós temos na nossa condição humana, baseado em todos esses fatores, aquela pergunta, mas vai acontecer com a gente? Então, a civilização humana, a nossa civilização, independente de ser Inca, Maia, Azteca, Sumério, Romano, etc., como um todo, habitante do planeta Terra, hoje, tá? Maio de 2021, ela já venceu o seu prazo, segundo a ciência. Existe aí uma sexta extinção em massa em andamento já há muito tempo. Só que o nosso modo de vida, a nossa tecnologia, ela está burlando essa data. Nós estamos aí na prorrogação, digamos assim. Por quê? Alta tecnologia, medicina extremamente avançada, longevidade, agricultura fenomenal. Nós temos aí condições humanas tecnológicas amplamente difundidas que dão o quê? Condição para a sobrevida da civilização. Porém, essas mesmas condições que dão sobrevida, elas sim serão fatores que irão gerar o quê? O fim. Vai chegar um determinado momento que não vai ter mais o que ser feito. E aí, quem fala, mas você está falando do fim do mundo. Não, estou falando do fim da civilização como ela é hoje. Não que ela vai deixar de existir. Ela se adapta. Tá? O ser humano, ele se reinventa. Ele recomeça de uma forma diferente, ou em outro local, ou no mesmo local. Dos escombros de uma civilização surgem outras. Assim como da extinção dos dinossauros surgiram outras espécies, que já existiam, mas eram relegadas a um terceiro, quarto plano. E foram as espécies que recuperaram, que dominaram o planeta. Tá? Então aí tudo é história, biologia, ciência. A gente pode discutir isso aqui em outra oportunidade, mas essa é a realidade. Tá? Vamos lá. Fatores como a sociedade atual, acontece que grandes conglomerados têm interesses. Tá? E esses interesses também interferem. Vamos lá. A história ela se repete e os erros de ontem são os erros de hoje, que não deveriam ser. A gente deveria aprender com os próprios erros, como pessoa, como Estado, como país, como mundo, né? Não repetir os mesmos erros, mas interesses pessoais ou governamentais fazem com que os erros se repitam. Tá? E é uma coisa meio que infantil, quase débil, né? Se você sabe que uma determinada ação vai dar errada, por que você repete determinada ação? Ah, dessa vez vai dar certo. Parece aquele desenho do Dick Vigarista, né? Do caça ao pombo. Nunca dá certo, mas a gente sempre tenta da mesma forma. Nunca vai dar certo, mas a gente tenta da mesma forma. A sociedade ela se adapta. E de tempos em tempos, né, a natureza seleciona uma espécie para extinção. Você tem aí diversas extinções, eu vou deixar links aqui embaixo sobre essa história da sexta extinção em massa, em que a sociedade humana, a espécie humana, ela está aí se mantendo. Tá? Que mais que a gente pode comentar sobre isso? Coisa importante, nós, preparadores sobrevivencialistas, nós temos a noção de que tudo isso que eu estou falando, ele existe. Que ele vai acontecer, como já aconteceu, e a gente se previne dentro do nosso espaço de tempo, da nossa vida,
para que, se isso acontecer, nós estejamos preparados para que os nossos, os nossos não sofram tanto quanto sofreriam se não estivessem preparados. Porque não tem como se ela não vai sofrer. Mentira, vai. Tá? Essa adaptação, essa condição faz com que o ser humano padeça, sim. E grandes mudanças têm enormes preços. Tá? E você tem, cada mudança climática leva a imensa quantidade de vida animal, humana, etc. Condição dessa doença que nós vivemos hoje em dia levou muita gente, né? Infelizmente vai levar muita gente, até que nós consigamos controlar e conviver com essa condição, que ela não vai deixar de existir. Assim como outras doenças, ela vai ser uma vacina anual ou temporal, que vai nos imunizar contra aquilo, e vai surgir uma outra doença que vai ser a mesma condição. Isso vai se repetir de forma cíclica, até que uma hora nós não consigamos, né, vencer essa condição. Essa aqui está praticamente vencida, nós temos a condição de vencê-la. O que nós temos agora é tempo. Tá? E isso custa. Né? O famoso time is money, tempo é dinheiro. No nosso caso, tempo é vida. Então isso é muito complicado. A prevenção, preparação, ter essa visão crítica e às vezes até um pouco alucinada do que pode acontecer é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Quando a gente fala de preparação, não é só para tudo isso aqui que está aqui, é para o seu dia a dia. Um desemprego, uma doença, tá? Um carro quebrado. Enfim, imagina uma condição e se previna contra ela. Meu pai, meus antepassados, os seus antepassados, eles pensavam assim: antes prevenir do que remediar. Remediar é muito caro, prevenir é mais barato. Se você sabe que se você sair de casa com o carro, com um pauzinho no tanque de gasolina, famoso, né? Um sinalzinho só, e vai andar determinada distância, é rápido, encontra o congestionamento pelo caminho, você vai ficar a pé. E isso vai ter um custo, que é uma multa. Ou seja, você sabia que podia dar errado e arriscou, deu errado. Você literalmente entrou pelo cano. Ou seja, você não se preparou. Esse é um exemplo. Ter a visão e a mentalidade de preparação não é só para essas condições da civilização que demonstram colapso e justificam a nossa forma de ver, tá? E nós propagamos essa informação, mas justifica você começar a pensar no seu dia a dia aplicando esses mesmos conceitos, se prevenindo contra fatores presentes do seu dia a dia. A informação é uma ferramenta primordial, tanto é que esse canal é baseado nisso: informação como forma de verdade, verdade como forma de informação e o único guia para se realizar as coisas. Essa informação de qualidade, tá? Pode nos dar segurança para que nós tenhamos soluções para determinadas condições que a vida nos coloca. Nós sempre falamos: não deixe sua segurança 100% na mão de outros. Tenha a sua própria condição de segurança. Quando eu falo segurança, não é só segurança alimentar, financeira, médica, etc. Segurança pessoal também. Toda a rede de segurança, aquilo que gera segurança existencial ao ser humano, desde o seu emprego até a sua segurança pessoal. Não adianta, tá? Se você deixar toda a sua vida na mão de outros, você não pode reclamar do resultado. Então você tem que viver a vida que aquela condição te põe, não a que você quer. Isso é um fato. Tá? Aprender a ter opções, tá? De subsistência, de autossuficiência, é quase que uma obrigação. Ser independente. Eu acho que é o sonho de todo mundo ser independente de muitas coisas. Eu quero a minha independência financeira. Só que para atingir essa dependência financeira, você acaba sacrificando coisas que não podem ser sacrificadas, como sua paz, sua consciência e a sua família. Tá? E tem que haver aí uma condição de que você consiga ter sucesso sem sacrificar o que lhe é mais importante, a menos que você seja sozinho e não tenha nenhum gato para pegar pelo rabo, como dizia meu pai, né? Aí você vai ter a sua condição, só que não vai ter onde, nem como, nem com quem dividir isso. Tá? Ah, mas dinheiro não traz felicidade, mas ele dá condição para que você sofra menos. Tá? Dinheiro não é felicidade, dinheiro dá condição para sofrer menos. Só que aí você pega essa condição boa e seja feliz. Então é uma coisa meio que louca. E é uma coisa que eu brinco e falo sempre: caixão não tem gaveta.
Você não vai levar nada daqui. Então, aproveite enquanto você pode. Né? Meça, pese, né, o que lhe é precioso e não perca isso. Tudo isso que eu falei não significa que você vai pegar a sua mochila de sobrevivência, pegar a sua família e correr para um refúgio, para as montanhas, para Marte, sei lá para onde for. Muito pelo contrário. Você vai viver sua vida de forma normal, só que com consciência de que tudo pode mudar. Lá no fundinho do seu subconsciente, você sabe, olha, essa condição aqui, humana, ela é passageira. Não tem nada que perdure para sempre. Então eu vou estar preparado para que se houver um percalço, ou quando houver um percalço, eu sofra menos, ou não sofra, dependendo do percalço. Se eu tenho uma caderneta de poupança, eu tenho investimentos, eu tenho meios, tá, de subsistência, eu perco o meu emprego. O impacto inicial é uma coisa, mas se eu estou preparado e planejado, eu não vou sofrer tanto. Às vezes a pessoa está tão bem preparada que ela perde um emprego e não quer outro. Ela vai inventar, transformar um hobby numa fonte de renda, vai pintar, vai escrever um livro, vai morar na praia, vai se aposentar antecipadamente, porque a vida lhe deu essa condição e ele soube aproveitar. Planejamento. Ah, mas nem todo mundo pode fazer isso. Bom, eu digo para você que pode. Pode e deve. Por isso tem o planejamento para que as coisas sejam feitas. Tá? Então, aquela história do limão, né? Se te deu um limão, faz uma limonada. Aí, com base em tudo isso, o que isso tem a ver comigo, com você? Brasil, hoje, rapidão para a gente concluir aqui. Esses sinais que eu vou comentar aqui e esses que eu falei lá em cima, você enxerga eles hoje? Vamos lá. Insegurança política, insegurança econômica, insegurança jurídica, o Estado e as instituições sem credibilidade. E não falo só em nível municipal, estadual, federal, eu falo todos. Tá? Você acredita nas instituições? A violência desmedida, descabida, insegurança, a desconstrução cultural, fatores socioculturais, meu lado contra o seu lado, meu é melhor que o seu, e por aí vai. Essa briga interna, a desconstrução social, a ruptura social se desenhando. Cerceamento de liberdades, não só de ir e vir, mas de escolha, de capacidade, de direitos e por aí afora. Tá? Essas condições, elas existem? Você consegue enxergá-las? Tudo isso vai gerar o quê? Medo, desinformação, manipulação de informação e dados. Você tem lá cortinas de fumaça, são situações que são encobertas com outras. Você tem vai ter outro ali, né? A desconstrução das instituições. Você acredita numa instituição, aí vem alguma batendo, aquela instituição passa a não ser mais confiável, não ter mais credibilidade, mas você acreditava naquela instituição, ela tinha um bom trabalho, você confiava, agora não pode ou não quer confiar mais. A sua economia, o seu poder aquisitivo, o seu salário, o seu ganha-pão é o mesmo? Você tem o mesmo poder aquisitivo de anos atrás? Então, essa condição é muito maluca. Você olha para dentro do seu país e fala, todo mundo está no mesmo barco? Não. Tá? Nós podemos estar no mesmo barco, mas somos um Titanic. Alguns com colete, outros sem. Tá? O Estado, as instituições usando o medo como ferramenta de controle, usando de ideias sem mérito, ideias, medidas descabidas e desnecessárias sem motivo ou eficácia comprovada, apenas para dizer que estou fazendo alguma coisa. Às vezes você olha uma decisão dessa dos estados, dos municípios, do governo federal e fala, isso não vai funcionar. Se você tem essa percepção, eles também têm, mas estão fazendo. Por quê? Cortina de fumaça. De quais liberdades você já abriu mão em prol da sua segurança? Não faço mais isso porque é inseguro. Ah, mas eu gostava tanto. Né? De quais hábitos você já mudou? Porque alguém disse que não pode. Eu gostava de comer isso. Ah, mas não pode mais porque não é mais legal. Mas por que não? Porque não pode. Então são coisas assim meio sem sentido. Errado é errado, certo é certo, independente se alguém esteja vendo ou não.
Isso é um fato. Todas essas avaliações você tem que fazer com base em critérios. Critérios de consciência, verdade, honra e justiça. Isso é de cada um. Educação vem de berço. Bom senso também. Tá? Então isso depende muito do que você fez ou vai fazer da sua vida. Esses parâmetros são seus. Só que nunca utilize parâmetros ideológicos. Tá? Ideologia nunca deu sustento para ninguém. Você tem que usar parâmetros de visão e sobrevivência, subsistência e dignidade humana. O que é bom para você pode não ser bom para outro e vice-versa. Só que existe o quê? A interdependência e o respeito, que é fundamental para que as coisas caminhem. Além de tudo isso, né, ainda existem por aí mundo afora os famosos, aquelas condições de ELA, eventos que levam à extinção, que aí é um outro assunto para a gente discutir para frente. Essa dissertação toda é para provar que a nossa ideia de sustentabilidade, de independência, sobrevivencialismo e preparação, ela tem base. Tá? Ela tem de onde sair, de se sustentar. Não só daquilo que a gente já tem comentado, de onde surgiu, mas por quê, mas o que se justifica, por que nós fazemos isso, e por que eu gravo esses vídeos, e por que eu apresento essas condições. A mochila do fim do mundo é porque se o meu mundo acabar, a minha vida, que eu chamei a vida, mudar, o meu mundo, como diz a música, né, meu mundo caiu, né, eu tenho de onde recomeçar, não só com equipamentos, com conhecimento, condição financeira e etc. Então, sim, sobrevivencialismo e sobrevivência são fundamentais. São esquecidos, mas são básicos do ser humano. Aquilo que você precisa para continuar aqui. Tudo bem? Agradeço a atenção de vocês, espero não ter sido muito repetitivo, que vocês tenham conseguido me entender. Se eu deixei alguma coisa para trás, comenta aqui, entre em contato com as nossas mídias sociais, curta, compartilhem. Tá? Agradeço de novo a atenção de vocês, de coração. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo.